Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e se você acompanha o mercado financeiro já deve ter percebido que o mês de novembro foi um excelente mês para os investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários e até mesmo investimentos no exterior. E tudo isso está acontecendo devido a uma perspectiva que se inaugurou nesse mês de novembro no mercado financeiro de início do ciclo de queda dos juros lá nos Estados Unidos. Se você não sabe, as taxas básicas de juros de cada economia, que aqui no Brasil é conhecido como taxa Selic, além da inflação e as perspectivas futuras para os juros que serão praticados, são os três elementos que ditam o ritmo da economia global. Com os recentes dados de que a inflação norte-americana finalmente está entrando em linhas de controle, em linhas do que é esperado pelo mercado financeiro, depois de um longo ano de 2022 e início de 2023, com a inflação americana bem acima do que era esperado pelo mercado financeiro, a gente consegue agora então ter uma visão, uma luz no fim do túnel de quando as taxas de juros lá na economia norte-americana possam vir a cair, possam a se reduzir. E uma notícia como essa, uma expectativa como essa, interfere diretamente sobre os ativos de renda variável que justificam essa boa performance dos ativos nas últimas semanas. E é exatamente para te dar detalhes sobre como que esses elementos, juros atuais, juros futuros e inflação, interferem nos seus ativos de renda variável. E te contar que tem sim uma forma de você investir em renda variável para não perder essa oportunidade de forma segura, é que eu gravei o vídeo de hoje. Então, que a gente vai entender por que a Bolsa de Valores está subindo, por que o mercado está tão animado, se essa maré de boas notícias vai continuar e como que você faz então para investir em renda variável, mesmo sendo um investidor iniciante, mesmo tendo aversão ao risco dos altos e baixos da Bolsa de Valores. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria te fazer um convite muito importante. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar sempre os vídeos novos que vêm por aí. E se você já é inscrito, não esqueça de dar aquele like para que esse vídeo atenda mais e mais pessoas e a gente possa continuar aqui trabalhando para o crescimento do canal. Além disso, queria te lembrar que agora na segunda semana do mês de janeiro, eu vou abrir a primeira turma do ano do meu treinamento Mapa do Tesouro, meu curso, que inclusive foi 100% atualizado agora no mês de outubro, ou seja, o curso está novinho e no qual você conta com o meu suporte exclusivo pessoal e direto, tira dúvidas. Então, se você quiser saber como que o curso funciona, condições, valores, o que você tem direito, acesse o link que vai ficar aqui embaixo na descrição, onde tem um formulário das pessoas que têm interesse em receber informações sobre o curso, que assim que a gente estiver próximo da abertura das vagas, eu vou te mandar comunicações com tudo que você precisa saber. Dito isso, pessoal, vamos então à análise macroeconômica do mercado para você entender o porquê que o mercado de renda variável está performando muito bem, se isso de fato vai perdurar e quais são os ativos que, mesmo você sendo um investidor iniciante, mesmo você tendo aversão, receio a risco, você pode começar a investir para que você não perca essa boa oportunidade nos investimentos de renda variável. E é o seguinte, pessoal, quem me acompanha aqui há mais tempo no canal já tem alguma noção de como esses três elementos, juros presentes, juros futuros e inflação, se combinam para ditar os rumos da economia. E são esses três elementos, pessoal, que vão de uma forma muito direta influenciar no comportamento de ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, dólar, ETF e ativos no exterior. E vamos então ao primeiro elemento, que é a taxa básica de juros na economia, que aqui no Brasil é conhecida como taxa Selic. Todos os países de economia capitalista, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como os países integrantes da União Europeia, eles têm uma taxa básica de juros da economia que é definida por um órgão, muitas vezes o Banco Central de cada país, e é exatamente essa taxa básica de juros que aqui no Brasil se chama taxa Selic e lá nos Estados Unidos se chama Fed Funds Rate, que vai então ditar os rumos da economia. Isso porque uma taxa Selic muito alta, pessoal, ela faz com que todas as outras taxas de juros do país, elas fiquem também mais elevadas. E isso inclui não só as taxas de juros dos investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, mas também, e infelizmente, dos empréstimos e financiamentos. Então, quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, via de regra, tudo na economia fica mais caro. Consumir fica mais caro, financiar um imóvel fica mais caro, financiar um veículo ou outro bem de consumo também fica mais caro. E isso tem um efeito de inibir a economia, inibir o consumo. Quando a gente tem uma economia inibida, que não cresce, as pessoas não consomem,
consomem. A gente tem empresas que faturam menos, empresas que vendem menos e, consequentemente, que vão ter desempenhos mais tímidos na bolsa de valores. E por outro lado, quando a gente tem uma Selic mais baixa, a gente tem um estímulo ao consumo, a gente tem empréstimos e financiamentos ficando mais baratos e as pessoas, então, elas voltam a consumir, a economia volta a girar e as empresas, elas voltam, via de regra, a performar de uma forma mais positiva. E é exatamente esse ciclo de queda da taxa básica de juros da economia aqui no Brasil que a gente está passando. Se você olhar esse gráfico aqui com o histórico da taxa Selic brasileira nos últimos 10 anos, você vai ver exatamente que a gente teve uma Selic que ficou em uma trajetória muito elevada ao longo de 2022 e primeiro semestre de 2023. Até agosto de 2023 a gente tinha Selic em 13,75% ao ano e agora a Selic está em 12,25% ao ano e mais. Na última reunião do Copom, que é o órgão do Banco Central responsável por conduzir a nossa taxa Selic, é ele que decide se a Selic vai subir ou cair. O Copom, ele reduziu a Selic de 12,75 para 12,25. E olha só, dá uma olhadinha no item 27 da última reunião do Copom, que aconteceu nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2023. No item 27 dessa ata, o Copom ele fala, olha, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêm uma redução de 0,5 ponto percentual, ou seja, de mesma magnitude, nas próximas reuniões. Ou seja, além da Selic hoje está em 12,25, pelo menos nas duas próximas reuniões o Copom já avisou que vai reduzir em cada uma delas mais 0,5 ponto percentual, de forma que até fevereiro de 2024, certamente, a gente vai ter Selic em 11,25%, e no cenário mais conservador possível, podendo cair ainda mais. E uma notícia como essa anima todo o mercado financeiro. Empresas começam a reprecificar as suas trajetórias de aumento de vendas, de faturamento, de aumento de produtividade, de aquecimento da economia, e notícias como essas, então, influenciam a nossa renda variável, a nossa bolsa de valores. Esse aqui é um gráfico do comportamento do nosso índice Bovespa, que reúne as principais e mais negociadas empresas da bolsa de valores brasileira. E aí vocês podem ver que de outubro para agora novembro, o índice Bovespa ele já teve um crescimento de mais de 9%, que é muita coisa para um único mês do ano, refletindo então esse otimismo que tem predominado no nosso mercado financeiro. Por outro lado, uma Selic mais baixa, ela tende a reduzir as rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa, já que a Selic ela é que dita os rumos da nossa economia e todas as taxas de juros que são praticadas. E se a gente tem uma Selic, uma taxa básica de juros mais baixa, é previsível esperado que os investimentos de renda fixa reduzam as suas rentabilidades médias e a renda variável volte a performar cada vez melhor. E é exatamente por isso que você precisa conhecer, aprender a entender como o mercado financeiro funciona, para que você diversifique, não tenha investimento só de renda fixa ou só de renda variável, porque esses movimentos de mercado são cíclicos, ora a Selic cai, ora a Selic sobe. Quando a Selic cai, a renda variável ela se beneficia, quando a Selic sobe, a renda fixa se beneficia. E você sabendo diversificar os seus investimentos, ter o melhor da renda fixa e o melhor da renda variável, certamente você vai trazer excelentes rentabilidades para o seu patrimônio em qualquer momento da nossa economia. E lá no mercado norte-americano, pessoal, infelizmente ainda, a economia mais robusta do mundo ainda continua em um ciclo de alta da taxa básica de juros da economia. Por lá, os americanos, eles começaram a subir a taxa básica de juros bem depois do Brasil, e até então, até outubro desse ano, eles estavam tendo muita dificuldade de controlar a inflação. A Selic, ela sobe para inibir a economia, inibir o consumo e assim controlar a inflação nos países. Se você der uma olhadinha lá nos Estados Unidos, eles tiveram ao longo de 2020 e 2021 uma das menores taxas básicas de juros da sua existência. Eles tiveram uma taxa básica de juros muito próxima a 0%. Isso foi feito para minimizar os efeitos nefastos da pandemia do coronavírus sobre a economia, só que isso provocou inflação. E aí, ao longo de 2022 e 2023, o Banco Central norte-americano aumentou a taxa Selic americana de 0 para mais de 5,25%, justamente para controlar, frear o aumento generalizado de preços. Contudo, a gente teve uma excelente notícia agora no início do mês de novembro, de que a inflação norte-americana, assim como aqui no Brasil a gente tem o IPCA, medido pelo IBGE, que mede a nossa inflação aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eles têm o CPI, sigla para Consumer Price Index, que mede a inflação norte-americana. E a inflação por lá, felizmente, veio abaixo do esperado, conforme essa notícia que eu estou mostrando aqui para vocês. E isso, pessoal, é uma excelente notícia para o mercado financeiro americano, que
que interfere sobre os rumos da taxa de juros no mundo inteiro, né? Com uma notícia como essa, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel de que finalmente em 2024 o Banco Central norte-americano vai finalmente conseguir dar início ao seu ciclo de queda dos juros lá nos Estados Unidos. E uma perspectiva de queda de juros, assim como aqui no Brasil, beneficiou o nosso índice Bovespa, lá nos Estados Unidos também já vem gerando excelentes resultados e repercussão sobre a renda variável norte-americana. Esse daqui é o gráfico do desempenho do índice S&P 500, um dos principais índices da Bolsa de Valores americana. Né? Para quem não sabe, o índice S&P 500, ele reúne as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores norte-americana, e um índice como esse, então, ele é um raio-x, né? Ele é um retrato do comportamento dos ativos de renda variável. E vocês podem ver que agora, né, entre outubro e novembro, a Bolsa americana também está batendo recordes de valorização, 10% num único mês, o que é muita coisa, pessoal, para um único mês, mostrando então que há uma perspectiva otimista e generalizada, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né, de queda massiva dos juros, da taxa básica de juros da economia, que aqui no Brasil é Selic, lá nos Estados Unidos se chama Fed Funds Rate, o que vai beneficiar os ativos de renda variável, as empresas, os fundos imobiliários, e é exatamente por isso, identificando essa oportunidade que vai se estender por 2024, que eu vim trazer para vocês aqui 3 investimentos seguros para iniciantes e para quem é conservador, que não gosta de arriscar muito com o seu patrimônio, para você já ter algum tipo de posição, algum tipo de investimento em renda variável, para que você seja beneficiado por essa maré de otimismo que é provocada exatamente por esse movimento, por essas condições macroeconômicas de mercado. A gente tem inflação sob controle tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que permite então que os juros básicos de cada economia eles caiam, beneficiando os investimentos de renda variável e interferindo também na perspectiva de juros futuros. Se a gente tem Selic baixa sob controle, isso permite a redução presente da Selic e também a redução futura desses juros, o que beneficia de uma forma generalizada e que reúne então as condições perfeitas para que os investimentos de renda variável performem bem, tanto agora na reta final de 2023 quanto em 2024. E então eu separei esses 3 tipos de ativos que eu vou te falar a partir de agora, que são ideais para quem é investidor iniciante e para quem aí tem aversão a risco, mas ainda assim não quer abrir mão da diversificação em renda variável. E o primeiro desses investimentos, pessoal, aqui eu vou falar só de investimentos que você pode comprar pela nossa bolsa brasileira ou aqui dentro do Brasil, né? O primeiro desses investimentos são ações de setores resilientes da nossa economia, de empresas grandes, empresas que já dominam boa parte do setor em que elas atuam, né, que ainda assim tendem a ser muito beneficiadas pela queda da Selic e com segurança, menos volatilidade, porque são empresas com resultados extremamente previsíveis e empresas que, via de regra, apresentam resultados muito bons e robustos. E queria começar essa análise com uma empresa de um setor que tende a se beneficiar muito da queda de juros, que é o setor bancário, já que com a queda de juros a gente tem uma maior predisposição da população a tomar empréstimos e financiamentos. E se tem uma coisa que dá dinheiro para banco, pessoal, é emprestar dinheiro a juros. E aqui eu queria trazer para vocês um banco que eu gosto muito, que é o Banco BTG Pactual, né? Um banco focado principalmente no atendimento de empresas e varejo de alta renda. E o Banco BTG Pactual, ele vem apresentando resultados muito fortes, ainda que em momentos mais difíceis da nossa economia, e agora com uma perspectiva de queda generalizada dos juros, um banco como esse tem tudo para surfar muito bem a queda da taxa básica de juros da economia. A gente pode ver por esse gráfico aqui, com a análise da ação de BPAC11, de Banco BTG Pactual, que ele já teve uma forte valorização de 12% só no mês de novembro, uma valorização anual de 39,5%, mas ainda, gente, que esse banco já tenha subido demais o valor, o preço do seu ativo, ainda há excelentes perspectivas para ele ao longo de 2024. É um banco com excelentes indicadores, margens de eficiência, né, como margem líquida e ROI extremamente elevados. É uma empresa que é negociada a múltiplos como preço sobre lucro e preço-valor patrimonial, ali dentro do que a gente aceita com uma eficiência operacional como o Banco BTG Pactual. E, na minha visão, é um excelente ativo para quem é mais conservador, mas ainda assim não quer abrir mão de ter ativos, né, de renda variável. É claro, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é só um indicativo do raciocínio que eu quero que vocês tenham, né, quando a gente começa a ter uma perspectiva macroeconômica de queda de juros. Ativos do setor bancário, assim como ativos do setor de energia, o que é o caso da empresa PetroRio, que é uma empresa com foco na produção de petróleo e gás, e também empresas do setor de energia, são empresas que tendem a se beneficiar desse possível crescimento, né, e aquecimento
aquecimento da nossa economia que a gente observa com a redução dos juros no nosso país. E por isso, ter ações, por exemplo, de uma empresa como PetroRio, que é uma empresa do setor de produção de gás e petróleo, faz todo sentido. PetroRio, que é uma empresa que já se valorizou muito esse ano, uma valorização de mais de 35% nos últimos 12 meses, mas que ainda assim também é uma empresa com excelentes indicadores de eficiência e que ainda tem espaço para se valorizar ainda mais. Aqui, se a gente olhar os indicadores de PetroRio, vocês vão ver uma margem de líquida e retorno sobre o patrimônio e capital investido, que são as métricas fundamentalistas ROI e ROIC, em patamares elevadíssimos, né, o que é excelente, é uma empresa com uma eficiência operacional magnífica. A gente tem indicadores de endividamento baixíssimos e indicadores, né, de precificação sob controle, um preço sobre lucro de 9, um preço valor patrimonial de 3,25, o que é muito bom. E além de investir em ações específicas, pessoal, tem alguns outros tipos de ativos de renda variável que, para quem é mais conservador, fazem todo sentido, que são os chamados ETFs. Para quem não sabe o que são ETFs, eu vou deixar um vídeo aqui em que eu já dei uma aula só sobre esse tipo de ativo, mas ETFs é como se você comprasse um ativo que dentro dele tem vários outros ativos, te entregando então de forma instantânea uma diversificação em uma cesta, né, de ativos de renda variável. E um ativo que eu acho que faz todo sentido, é um ativo extremamente inteligente e eficiente para se ter ao longo de 2024, é o ativo SPXI11, que é um ETF, e dentro dele, pessoal, ao comprar o ativo SPXI11, você basicamente está comprando o quê? Os ativos que tem dentro do índice S&P 500. Lembra que eu falei do S&P 500 no início dessa aula? Né? O S&P 500 é um índice, é uma carteira teórica de ativos da Bolsa de Valores norte-americana que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que inclusive performou muito bem ao longo desse último mês agora de novembro. E ter o ETF SPXI11 faz com que você, de uma única vez, comprando um único ativo, você tenha exposição a todas essas empresas, maiores empresas da Bolsa de Valores norte-americana. E comprando esse ETF, você se expõe a excelentes empresas, líderes globais em seus segmentos, como é o caso da empresa Apple, dos telefones, dos computadores, a empresa Microsoft, Google, Amazon, Johnson & Johnson, a Visa e a Tesla, fabricante de carros elétricos. Então, esses aqui são só alguns exemplos dessas 500 empresas que compõem o índice S&P 500. E você pode, então, investir nesse índice americano sem sair do Brasil, comprando o ETF brasileiro aqui na nossa Bolsa Brasileira, SPXI11, que é um ETF, né, que ele é gerido pela Itnal, que é uma gestora do Banco Itaú, ou seja, super sólido, seguro e com um longo histórico de mercado. Ele tem uma taxa de administração de 0,18% ao ano, né, que é cobrado de você em todos os dias úteis. Na verdade, você nem vê nessa taxinha, que já é naturalmente pequena. Ela é provisionada em todos os dias úteis do ano e ela é cobrada de você aos pouquinhos. Como é um ativo de renda variável, você nem percebe a cobrança dessa taxa de administração. E além desse ETF, queria terminar a aula de hoje com ativos que vão performar muito bem com a queda dos juros, que são fundos imobiliários. E para isso eu selecionei um fundo de papel e um fundo de tijolo que estão dentre os meus favoritos. No caso de fundos de tijolo, né, que são fundos imobiliários que investem em imóveis, e ao comprar cotas de fundos imobiliários, você se torna dono desses imóveis e faz jus, tem direito aos dividendos que são pagos por esses fundos imobiliários, que na verdade são os aluguéis pagos pelos inquilinos. E no caso de fundos de tijolo, na minha visão, os melhores hoje que a gente pode investir no nosso mercado financeiro são os fundos de logística, que basicamente têm em seu portfólio imóveis como galpões logísticos, utilizados principalmente por empresas que têm operação na internet, que usam os galpões logísticos para estocar seus produtos e distribuir por todo o território nacional. E eu gosto muito particularmente do VILG11, que é um fundo de logística que distribuiu entre seus cotistas nos últimos 12 meses 8,34% do valor da sua cota, né, de dividendos isentos de imposto de renda para o seu cotista, e que hoje tem o valor da cota negociado a R$ 97,40. E sempre quando a gente for analisar fundos imobiliários de tijolo, pessoal, você sempre tem que analisar a quantidade de imóveis e quais são os imóveis que tem dentro de um fundo de tijolo. E aqui no caso do VILG11, ele tem excelentes imóveis que estão inseridos aí nessa dinâmica de logística, e são 13 imóveis divididos em 7 estados. Principalmente imóveis localizados na região sudeste do Brasil, que é excelente, né, que está perto do principal polo consumidor do país. Imóveis que estão sempre ocupados, pessoal. A taxa de vacância do VILG11 é muito baixa e que é então um excelente ativo que promete performar muito bem ao longo de 2024. Além disso,
tem um fundo imobiliário de papel agora que não investe mais em imóveis físicos, mas sim em títulos de dívida de base imobiliária, que eu gosto bastante, que é o KNSC11, gerido pela Quineia, que é a gestora também do Banco Itaú, uma gestora extremamente robusta, que faz um excelente trabalho no nosso mercado financeiro, e que ao invés de investir em imóveis físicos, galpões logísticos, né, como no caso do VIG11, ele investe em títulos de dívida, que são muito bem geridas por essa instituição, pelo Quineia, que é o gestor desse fundo. E nos últimos 12 meses, só para vocês terem ideia, o KNSC11 distribuiu 11,81% de dividendos para os seus cotistas isentos de imposto de renda e vai tender a performar muito bem nos próximos meses e em 2024, porque também é um ativo de renda variável cujo valor da cota tende a aumentar com a queda dos juros, né? O valor da cota hoje, que no caso do KNSC11 é de 8,89%. E basicamente, pessoal, essa é a análise macroeconômica e os ativos de renda variável que, na minha visão, vão performar muito bem em 2024. Reitero o convite para você vir conhecer o meu treinamento Mapa do Tesouro, cujas vagas nós vamos abrir agora em 2024, para você começar o ano com o pé direito, sabendo fazer escolhas muito mais eficientes e acertadas para multiplicar o seu patrimônio. Se você quiser saber mais informações sobre o treinamento, acesse o link que vai ficar aqui embaixo na descrição, preencha o formulário com as suas intenções que eu te mando todos os dados sobre o treinamento. Por hoje é isso e até a próxima.